Quem lucra com a cultura negra? Vou ser direta hoje, porque a convidada também tem esse perfil, tá? Estéticas, danças, gírias, turbantes, linguagens, expressões, corpos negros que viralizam nas redes sociais. Muitas vezes impulsionados aí por influenciadores brancos. Enquanto os criadores negros seguem invisibilizados, desmonetizados, né? Sem receber, por isso, e à margem dos grandes contratos. Esse é o tema de hoje, para a gente falar também de visibilidade. E por isso eu te convido a ficar comigo. Vamos juntas! Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Já vou dar um olá especial para minha convidada, que esteve no Copacabana Palace recentemente. Ludia, seja muito bem-vinda. Prazer, um prazer estar aqui de novo, né? Que alegria. Eu sempre fico muito feliz de estar entre os meus, entre os nossos, né? Principalmente nós mulheres pretas, né? Então eu acho que estar num podcast de uma mulher preta é como se fosse, eu falo sempre que é um pedacinho do sonho do outro, né? Que você contribui, que você tá ali, que você soma. Então, muito obrigado pelo convite novamente. Que bom! A Luciane Dias, é criadora de conteúdo, estrategista de comunicação e articuladora de projetos socioculturais voltados ao autocuidado, à equidade racial e também ao fortalecimento das mulheres negras. Ela é fundadora do projeto Caminhos do Autocuidado, atua na construção de redes de apoio, formação e impacto social, conectando comunicação, cultura e transformação coletiva. Ela vai contar mais pra gente sobre o trabalho, porque como você já sabe, agora eu quero que você se apresente. Tem alguns meses, né, que a gente conversou, que você veio aqui. Quem é Lu Dias agora, 2026? Nossa, adorei essa pergunta, né? Porque às vezes parece que a gente tem que ter um rótulo, né? Uma coisa engessada, né? O que você faz, né? E eu tava até conversando sobre isso com uma amiga, porque eu falei, gente, as coisas têm mudado tanto, né? E as coisas têm... são tão voláteis, né? As coisas... que a gente não precisa ter um rótulo, né? Obviamente a gente tem algumas vezes uma formação, um curso, algo sobre determinado tema, determinada área, determinado assunto, mas dentro daquela área, são vários braços que a gente faz, né? Então, gente, eu começo dizendo que a minha primeira formação ela é em educação física, né? Eu sou educadora física, trabalhei 15 anos nessa área de educação física. Aí depois que meu filho nasceu, eu resolvi fazer uma transição de carreira e aí foi aí que eu entrei para a área da comunicação. Meu filho tem 4 anos hoje, né? Então voltei a estudar, né? Fui estudar marketing digital, fui entender, fui me especializar, fui fazer curso, né? E aí junto com isso vieram vários acontecimentos, né? Porque a gente também entende que a partir do momento em que a gente ganha visibilidade, que a gente tem um crescimento também se faz necessário com que a gente tenha mais consciência social, né? Com que a gente fale mais sobre negritude, com que a gente realmente conheça, né? Não só as nossas dores pessoais, obviamente, porque todos nós, enquanto pessoas pretas, principalmente mulheres, somos atravessados, né? Muito. Mas a gente acaba entendendo também quais são as dores do nosso povo, né? Não que a gente não soubesse disso antes, né? Mas eu acho que às vezes se especializar, estudar um pouco sobre isso, né? Mergulhar um pouquinho mais nesse meio ajuda a gente a ter um posicionamento. Acho até como uma defesa mesmo, né? Então, assim, quem sou eu, né? Sou Luciane Dias, hoje já tenho 41. Eu lembro que quando eu vim aqui eu tinha 40. Eita! Quando foi o aniversário? 2 de fevereiro. Eu tenho 41 anos, né? Uma mulher preta retinta, né? Eu sempre acho interessante ressaltar isso, porque ser uma mulher preta já é um marco, já é um diferencial, e você ser uma mulher preta retinta, a gente ainda tem outros atravessamentos, né? Que a gente sabe que quanto mais escura for a cor da nossa pele, mais atravessamentos a gente acaba tendo na vida, né? Sou formada hoje em marketing digital e trabalho aí, tem uma agência, né? Que essa agência se chama Lu Dias Marketing Digital, onde eu trabalho com toda essa parte de comunicação, principalmente com esse nicho, né? Da parte de cultura, da parte artística. Hoje 100% dos meus clientes são pretos. Então eu fico muito feliz, né? Não que eu não atenda pessoas brancas, gente, não é sobre isso. Eu ia perguntar agora, se realmente é nichado ou foi algo natural? Foi algo natural, né? Eu falo que hoje eu nem preciso falar muito sobre algumas coisas, né? Eu acho que a minha pessoa, o meu posicionamento, o meu corpo preto, ele fala sozinho, né? Quando eu chego num lugar, as pessoas já entendem, né?
quem eu sou e como eu me vejo, né? Porque também tem isso, né? Às vezes você ser de determinada forma não necessariamente quer dizer que você se veja desta forma, né? Mas hoje eu realmente sou lida enquanto uma mulher preta, uma mulher que também luta pelas causas, uma mulher que também traz a consciência social para além disso, né? Então é isso, eu acho que hoje essa sou eu, sou criadora de conteúdo, né, que partiu aí, que é uma página que começou a partir de uma dor, e hoje a gente fala na página justamente sobre isso, sobre autocuidado feminino, principalmente de nós mulheres pretas, né? E aí eu tenho uma coisa muito interessante, porque a gente fala sobre autocuidado feminino, mas hoje, assim, tem umas épocas que a página ela fica totalmente masculina, assim, que os homens... Ué, como, gente? É porque quando a gente fala de mulheres, quando a gente fala de autocuidado, e a partir do momento em que nós nos relacionamos com homens, né? Seja sexualmente afetivo, seja como irmão, seja no trabalho, né? Enfim, pode ser um filho. Toda vez que a gente tem um homem na nossa vida é uma espécie de um relacionamento, né? Então eu sempre tenho esse cuidado de não excluí-los, né? Porque não é uma guerra de gêneros. Na verdade, a gente precisa se entender, a gente vive em sociedade, né? Dependente da nossa escolha. Então a gente precisa estar em harmonia. Então acaba que o conteúdo, embora seja direcionado para mulheres, tem alguns homens interessados nesses assuntos, que eu acho ótimo. Excelente, também, adorei saber. O que eu acho maravilhoso. Então eles acabam vindo para a página, acabam interagindo, acabam aprendendo, acabam levando isso para fora da página, que eu acho, gente, essa é a parte que eu mais gosto. Acabam levando isso para fora da página, discutindo aí nos grupos, né? Nos grupos internos, né, na mesa do bar, depois do futebol, com os amigos mais próximos, né, sobre esses assuntos que a gente debate aí, que é a igualdade de gênero, né, contra a misoginia, né, contra a violência contra a mulher. Então são vários assuntos aí que a gente precisa, porque não é só falar desses assuntos, né. Um exemplo, quando a gente fala de relacionamentos racializados, né, não é só um relacionamento preto entre duas pessoas pretas, né? Como que essas duas pessoas pretas se comportam dentro desse relacionamento? Então a gente precisa falar sim de relacionamentos racializados, mas a gente precisa falar também de comportamento, né? Como que essas pessoas se comportam? Então hoje na página a gente fala isso também, né? O quanto o comportamento masculino impacta na nossa vida enquanto mulheres. Então a gente traz sempre assim, eu sempre trago para o Curtosia de uma forma mais leve, né, de uma forma mais engraçada, eu acompanho. com alguns gatilhos, né? E tem rolado bem, assim, eu tenho ficado muito feliz, assim, muito retorno bacana, né? Porque é isso, assim, às vezes também tinha uma coisa que às vezes acontecia, você fala para as mulheres, essa mulher é casada, um exemplo. Aí ela chega em casa, tá aquele cara que tá desligado do mundo, né? Vivendo é ele lá. Que tá ali. Isso, é ele que tá ali. Como é que você convive com esse homem? Então é importante que esse homem também esteja nas nossas rodas de conversa, também esteja no nosso meio, também esteja entendendo o que tá doendo, gente. Porque a gente vai estar falando só pra gente, né? A gente cria ali a nossa bolha, o nosso mundo. É que nem falar de racismo somente para pessoas pretas. Não, gente. Porque a gente precisa falar para um todo, né? Precisa falar para todas as pessoas, né? Principalmente para as pessoas brancas, porque são elas que cometem o racismo, né? O racismo vem a partir delas. Né? Então a gente precisa falar para essas pessoas, assim como a gente precisa falar das nossas dores femininas com relação ao comportamento masculino, né? Então hoje a gente tem conseguido uma harmonia aí bem interessante dentro dessa criação de conteúdo, né? Trazendo essa questão das mulheres, trazendo a questão de consciência social, entre outras coisas. É interessante assim você trazer essa fala, porque ela se conecta exatamente com o nosso tema, que é a questão da apropriação cultural. Eu queria que você explicasse o que é a apropriação cultural. A apropriação cultural, assim, sendo bem direta, eu acho que quando você faz uso da cultura do outro sem dar o crédito a ele. Né? É mais ou menos isso, assim, simplificando, né? Uhum. É como... Falávamos de carnaval antes do início dessa gravação, né? É quando eu faço uso de uma trança, né? Eu posso usar trança? Pode, óbvio, qualquer pessoa pode usar trança, né? Porém, eu tenho que entender o porquê que aquela trança é feita, eu tenho que entender que provavelmente aquela transista, né? Ela vai ser uma mulher preta, né? Então, quais são as dores que atravessam aquela pessoa que está trançando o meu cabelo, né? O porquê que as tranças existem, né? Então, assim, a gente tem uma identidade aí por trás dessa trança, a gente tem uma história por trás dessa trança e a gente precisa ter respeito, né? E principalmente dar visibilidade para essas pessoas que estão atrás daquilo, né? Então, acho que quando a gente fala aí de carnaval, um exemplo que a gente estava falando, ao meu ver, são várias apropriações, né? Começa que o carnaval é feito através da comunidade, né? Quem faz o carnaval hoje é a comunidade. Se não tiver a comunidade... Quem sempre fez, né? Não existe carnaval, exatamente. Quem sempre fez, né? É a comunidade. Aí, quando você olha lá os camarotes,
Quem estão nos camarotes? As pessoas brancas, né? Quando você olha as arquibancadas, vocês já notaram? Eu tenho a impressão de que a arquibancada está cada vez mais longe, né? E quem é que está na arquibancada? Normalmente é o pessoal da comunidade. A gente tem a arquibancada popular, que teoricamente seria para o pessoal da comunidade, que a gente sabe que as pessoas têm que chegar de madrugada para conseguir esse ingresso, que é um ingresso mais acessível, que a maioria não consegue. Quem compra são os cambistas e aí vendem por um valor 20 vezes maior. Então, um ingresso que custa R$10, esse ano estava sendo vendido a R$200. Então, como essa comunidade que faz o carnaval tem acesso, né? Quando a gente olha... Esse ano eu tive em um dos camarotes e eu estava observando, assim, né? Antes da escola entrar, vem pelo menos ali umas 50 pessoas brancas à frente da escola. Que são pessoas que algumas vezes são da escola, presidência, né? Alguma coisa assim. Então, a presidência, normalmente as presidências das escolas de samba, elas são brancas, né? Tem pessoas brancas que estão ali porque pagam para ter acesso à pista. Né? Às vezes você nem consegue ver o carnaval porque tá cheio de gente ali em volta da escola de samba, né? Então, o carnaval que você foi ver, o espetáculo que você foi ver, às vezes você acaba não assistindo, né? E aí elas estão ali, né? Assim, às vezes entender o contexto, né? Gente, um samba enredo, ele traz história, né? O samba enredo, ele é justamente isso, é uma história contada, né? E aí a gente já teve até comentários do tipo, mas só se fala sobre coisa de preto no carnaval. Sim, gente, o carnaval é preto. Passo número 1, né? Outras pessoas e culturas podem fazer uso? Podem, desde que entendam exatamente o porquê, né? Porquê, então, o contexto. A apropriação cultural é exatamente isso, né? Toda vez que alguém faz uso da nossa cultura sem nos dar minimamente o crédito, sem respeitar, né? Ultrapassando os nossos limites, né? Quantas madrinhas aí de escola de samba a gente vê totalmente despreparadas, né? Totalmente desrespeitosos com o nosso carnaval, né? Mas aí tem uma questão financeira, né? Que acaba estando acima disso. E ela tá lá na frente da bateria, enquanto a menina, às vezes, da comunidade que tá lá, né? Todos os ensaios. E aí esse ensaio... Representa a comunidade, contribui com a comunidade. E aí esse é um ensaio onde você não pode faltar, né? Porque tem toda uma cobrança, né? Que você não pode faltar no ensaio. Aí a pessoa tá lá, né? Às vezes gastando o dinheiro que é seu, né? Que tira do seu bolso, que a gente sabe que algumas pessoas têm essa dificuldade aí, principalmente o nosso povo preto. A pessoa tá lá sempre, né? Mas aí na hora de estar no palco, de ganhar visibilidade, quem é que tá lá? São as pessoas brancas, né? Então eu acho que falando assim num todo, a apropriação cultural seria exatamente isso, né? Quando alguém faz uso da nossa cultura, da nossa música, tudo que é nosso, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito, né? Eles gostam muito da nossa cultura, só não gostam da gente. Então, é sobre isso. É justamente sobre isso. E você usa as redes sociais, né, enquanto influenciadora, para poder falar da nossa cultura preta, para falar do nosso estilo de vida, para falar também, principalmente, na questão do autocuidado da mulher, né, de um modo geral. Mas a gente estava falando também sobre outras páginas, né? E aí eu vou usar um termo que é bem conhecido, como, por exemplo, essas de red pill, né? Desses homens que têm aversão aí a mulheres, são contra as mulheres, enfim. Que eles têm muito mais seguidores, muito mais engajamento, monetizam mais, enquanto pessoas que trazem conteúdo sério, independente de ser de uma maneira mais leve, descontraída, ou mesmo com mais seriedade, mas sim um conteúdo pertinente, não tem a mesma visibilidade. Você está crescendo cada vez mais nas redes sociais, né? Tanto é que é convidada para ir para vários eventos, enfim. Como que isso acontece? Como você, enquanto influenciadora, uma pessoa que pensa o que vai falar, que tem uma responsabilidade com o que é dito, com o que é apresentado, como você se sente? Como você enxerga isso enquanto comunicadora? Então, gente, acho que a primeira coisa é muita terapia. Sempre. Para você ser um criador de conteúdo, você precisa de muita terapia, né? Muito acolhimento, né? Então, eu tenho hoje... sou muito grata, né, a todas as pessoas que me acolhem, né, assim como eu recebo também muitos haters, né, também assim como o meu vídeo, né, um vídeo da minha página já foi parar em uma dessas páginas aí de Red Pill, né, onde o cara tinha 500 mil de seguidores, né, um cara totalmente misógino, né, porque ele pega vídeo de mulheres pra diminuí-las, né,
um cara totalmente gordofóbico, né? Porque ele tinha falas bem pesadas. Eu não vou repetir essas falas aqui, mas falas bem pesadas com referente às pessoas gordas, né? Um cara totalmente homofóbico, né? Porque ele tinha as mesmas falas, pegando vídeo de pessoas trans, né? E diminuindo essas pessoas, né? E aí você pergunta, né? Como que essa página tem 500 mil de seguidores, né? E aí, pra minha surpresa, porque eu sempre falo, a surpresa pode ser maior, né? O cara ainda vendia curso. Curso? Isso, curso de relacionamentos saudáveis. Uma pessoa que é agressiva nas redes sociais vendia curso de relacionamento saudável. Isso, vende curso sobre relacionamentos saudáveis. Inclusive, eu já tive acesso a um desses cursos, né? Porque hoje um dos produtos mais vendáveis dentro das redes sociais é como encontrar um homem, ou como conquistar um homem, né? E aí são vários desdobramentos aí para esse mesmo assunto, mas é sempre muito focado nisso, né? Como conquistar um parceiro, como ter um relacionamento saudável, né? Nos moldes da sociedade brasileira, né? Então, é aquele molde onde a mulher não pode falar alto, é aquele molde onde a mulher tem que cuidar o seu comportamento, é aquele molde onde a mulher tem que cuidar o seu posicionamento, o seu modo de vestir, né? Então tudo, né, onde o homem precisa teoricamente ser o provedor, né? E possivelmente essa mulher seja a pessoa que cuide do lar. O provedor, o tomador de decisões. Isso, né? E a gente fica lá totalmente nesse lado subalterno, né? E é isso, esse conteúdo ele tá sendo vendido, né? E aí eu sempre fico muito preocupado. Um exemplo, quando a minha página caiu nessa página de Red Pill, meu primeiro pensamento foi, né? Eu falei, cara, a gente tá aqui lutando, né, pra combater aí a violência contra a mulher. Porque assim, quando eu falo de autocuidado, eu falo de autoconhecimento, né? Porque assim, a gente só vai se autocuidar quando a gente tiver autoconhecimento. Quem eu sou nesse mundo, né? Quem eu sou como indivíduo, né? Como é que tá minha autoestima? É muito fácil falar, né? Você precisa ter autoestima elevada. Sim, gente, mas para ter essa autoestima elevada, eu preciso me autoconhecer. Quem eu sou, né? Para mim poder dizer, para mim não entrar num relacionamento tóxico, né? Que nem se fala na atualidade, eu preciso ter autoestima, mas pra mim ter autoestima eu preciso me autoconhecer. Quem eu sou nesse mundo, né? Até que ponto eu posso ir, né? Como é que eu vou dizer pra esse cara que eu não quero estar nesse relacionamento? Ou depois que eu entrei nesse relacionamento, como é que eu vou sair dessa relação? Assim como é que eu vou sair daquele emprego que talvez não seja pra mim, né? Que tá me dando burnout? Como é que eu saio? Eu preciso me autoconhecer, né? Obviamente, quando a gente fala de trabalho, tem aí a questão financeira também. Assim como a gente, às vezes, também pode falar sobre isso dentro de um relacionamento, né? Mas, assim, para que tudo isso aconteça, eu preciso me autoconhecer, né? E aí eu fiquei pensando nesse sentido, né? Eu tô justamente trazendo esse autoconhecimento, esse autocuidado para essas mulheres, para que elas não estejam nessas relações, aí seja de trabalho, seja de amizade, seja afetivo. Sexual. E aí tem um cara vendendo um curso, né? E usando, inclusive, o meu conteúdo para vender esse curso, né? Totalmente ao contrário, né? E assim, incentivando, porque quando você olhava os comentários dessa página, era mulher tem que apanhar, mulher tem que morrer, né? E aí várias pessoas denunciaram essa página, mas infelizmente nada acontece, né? A gente sabe que o algoritmo, ele também se valida disso, né? Ele também ganha com isso, né? Então acaba que nada acontece. Então a gente realmente, assim, quando eu vi meu vídeo lá, e assim, toda vez que eu recebo alguns haters, né, tem todo um trabalho psicológico, né, meu e do meu terapeuta, e todo o acolhimento que vem das pessoas ali que me seguem, e também amigos pessoais, para que isso realmente não interfira na minha vida, né? E a gente vai usando estratégias também, que às vezes é não ler o comentário, né? Olha ali por cima, ver o que tá acontecendo, né? Eu sempre falo que é muito bom ter amigos advogados, né? Então, assim, a gente tá sempre ali de olho para ver, né? O que pode ser feito, mas normalmente essas pessoas, elas também são protegidas, né? Imagina, um cara que tem 500 mil de seguidores, ele também tem suas estratégias para que ele não seja processado, né? Tanto que nesse vídeo ele fala várias vezes, né? Isso não é sobre ela, isso não é sobre ela. Então, automaticamente ele já tá se defendendo ali, né? E a minha preocupação é sempre essa, né? É do tipo, por que essa pessoa tem visibilidade, né? E aí, imagina, ele pega um conteúdo falando de mulher, né? Ele se apropria de um assunto que não é dele, né? E aí ele vende algum material para as pessoas, né? E tem lá 500 mil de pessoas seguindo ele, comentando, falando e alimentando, né? Então, tá tramitando uma lei aí, né? Pra ter um regulamento, né?
um pouco maior sobre essas redes sociais, né? Porque senão é totalmente contra a maré, né? A gente tá lutando ali contra a violência, contra o feminicídio, e tem uma página justamente, né, dando mais força, né, com esse discurso de ódio, porque isso é um discurso de ódio, né? Quando a gente fala das pessoas dessa forma, você tá alimentando um discurso de ódio, né? E aí a gente precisa realmente tá aí, estamos olhando, assim, estamos fazendo algumas conversas e também tentando entender até no meio político para ver o que pode ser feito com relação a essas páginas, gente, porque não tem como continuar, né? Porque não é só essa página, né? A gente tá falando de uma, com 500 mil de seguidores. São né? essas páginas que estão ali todos os dias, né? Que outras pessoas já são atacadas. A gente já teve caso até de pessoas que tiraram a própria vida, né? Que caíram nessas páginas e aí as pessoas vão ali, né, fazendo bullying, vão ali alimentando o discurso de ódio, vão ali, né, menosprezando essa pessoa. E se a pessoa realmente não tiver um apoio, não tiver com uma autoestima ok, é isso, a gente vai realmente ladeira abaixo. Lu, esse depoimento seu, assim, ele é muito forte, né? Isso também é uma característica sua, assim, nessa trazer o dia a dia, né? Que você passa muito para os seus conteúdos. E você é uma mulher que tem protagonismo tanto quanto outras mulheres pretas. E estar nesse lugar de protagonismo, para você, o que significa isso? Primeiro que eu acho maravilhoso. Amo, eu sou aquariana com ascendente leão. Então eu amo chamar atenção, gente. Não tem problema nenhum com isso. Não brinca! Minha mãe sempre me chamou de madame, né? Isso é uma característica que ela me acompanha desde sempre na vida, assim. Apesar de ser uma menina preta, retinta, né? Eu sempre tive esse empoderamento, né? Esse empoderamento, eu acho uma palavra, assim, que ela caiu um pouco no desuso, né? Quando a gente fala em empoderamento, assim, né? A gente tem que ter alguns cuidados. Mas eu acho que essa autoestima, essa busca por esse equilíbrio dentro da minha autoestima... Gente, não é um paraíso, tá? Também tem dias que a gente não tá tão bem, né? É sobre isso, é um equilíbrio ali, né? Então, assim, o autocuidado, ele vem justamente nisso, né? Mental, físico, espiritual, né? Pra que a gente consiga ter esse equilíbrio de tentar, na maioria das vezes, né? Se o ano tem 365 dias, a gente tenta aí, na maioria das vezes, estar bem, né? Então, assim, ter visibilidade pra mim hoje é alcançar o meu objetivo, né? Obviamente, as coisas foram acontecendo, né? De uma forma muito orgânica, assim, né? Então, a visibilidade que eu tenho também, ela foi acontecendo, assim, mas também era uma coisa que eu também almejava, era uma coisa que eu também apontava. Eu sabia que uma hora ia acontecer. Eu acredito muito nos meus sonhos, nos meus desejos, eu faço por onde também, né? Porque nada cai do céu. A gente sabe que se eles correm 100 vezes, a gente corre 200, né? Então, se eles correm 100 quilômetros, a gente corre 200, 250, às vezes 300. Para chegar ali perto. Então, assim, hoje ter essa visibilidade, né? Hoje estar nos lugares, as pessoas às vezes pedirem para tirar foto, as pessoas falam, caraca, te conheço na internet, né? Ano passado eu fui premiada, ganhei 3 premiações, né? Uma da Alerj aqui do Rio de Janeiro, outra em Uberlândia e outra em São Paulo. Pelo meu trabalho, pela minha visibilidade, né? E saber que o meu trabalho também ajuda outras pessoas, né? Então eu acho que isso, né? Enquanto aquariana, que aquariana tem muito esse olhar pelo mundo, pelo social, por outras pessoas, né? Então eu já entendi que o meu propósito nessa vida e nesse mundo, ele vem através de outras pessoas, né? Através da minha contribuição para esse mundo. Vou mudar o mundo, gente? Obviamente não. Mas um pouquinho que eu puder contribuir, eu já acho muito bom, né? Então isso realmente me dá um tesão de trabalho. Eu amo trabalhar com tesão, né? Que é uma palavra que as pessoas sempre ficam, ai, tesão, meu Deus, gente. A vida precisa ter tesão. Precisa ter... pra gente fazer com brilho nos olhos, pra gente fazer feliz. Não vale a pena, né, estar aqui só por estar. Ontem eu tava falando sobre isso. Tem uma frase que eu tenho escutado muito, você fala o que eu queria falar. E aí isso já me acompanha desde a minha infância, assim, né? Quando eu era adolescente, as minhas amigas falavam, a Lu é louca. A Lu é louca, porque ela sempre fala tudo. Sempre fala tudo. E aí, obviamente, a idade, ela vai fazendo com que a gente vá lapidando algumas coisas, né? Obviamente, a gente não pode falar tudo que a gente pensa, né? Porque também senão vira grosseria. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a falar o que a gente pensa de uma forma educada, de uma forma gentil, mas se posicionar, né? Então, hoje, eu realmente sou uma pessoa posicionada. Obviamente me traz coisas boas e ruins, né? Mas eu tenho certeza hoje que ela me traz muito mais coisas boas, assim, né? Que é essa questão realmente de contribuir para o mundo, para o próximo, ter essa visibilidade, estar crescendo, né? Estar em grandes eventos, ser reconhecido. E é isso, gente. A gente tá vivendo num mundo muito individualista, né?
que se criou alguma coisa aí que é do tipo, você não pode ser afetivo, né? Você tem que ser desapegado. Se criou um negócio, né? Assim, alguma atmosfera com relação a isso. A mulher moderna é a mulher que não tem afeto. Mulher moderna não sente, não sofre, não ama, não quer ser amada. Gente, eu sinto pra caramba, eu quero ser amada pra caramba, assim como eu também dou amor. Né? E aí eu acho que a gente tem que ver também o amor de outras formas, né? Óbvio, a gente fala do amor sexualmente afetivo, né? Que é ótimo, que é lindo, que é gostoso. Mas também a gente tem o amor dos amigos, tem o amor das pessoas, tem troca de energia, né? Então eu acho que é tudo isso, assim. Eu acho que tem uma troca de energia em torno dessa visibilidade muito boa, assim. Que me deixa muito feliz, que me deixa muito realizada. Que eu tenho vontade de criar conteúdo, sabe? Assim, a minha cabeça, ela tá sempre ali, né? Pensando, o que eu vou fazer agora? E é isso, gente. Quando você também é uma mulher preta, né? Eu tenho 1,85 m. Sempre tem um conteúdo. Sempre. Acordei e tem um conteúdo, porque algo aconteceu, algo me atravessou, né? E aí o conteúdo surge, as coisas vão surgindo. Eu recebo também muitas mensagens de pessoas pedindo sobre determinados conteúdos, pessoas contando suas histórias. Olha, me aconteceu isso, isso, isso. A gente pode falar na página. E a gente vai lapidando, vai entendendo, né? Assim como a gente também já teve vários retornos positivos, assim, sobre... Essa semana mesmo eu recebi a mensagem da mãe de um menino que ele é de Minas Gerais. E aí ele passou para um concurso para diplomata e foi retirada a vaga dele, né? Para um menino branco que se autodeclarou enquanto pessoa preta, né? E aí a gente foi para as redes e falou, e aí o vídeo também foi, né, super visualizado. E aí ele conseguiu, através desse vídeo, né, várias coisas muito legais. Inclusive hoje ele passou para outro concurso, né? Realmente essa vaga ele não conseguiu recuperar, né? Mas é isso, eu acho que dá também esperança para outras pessoas, né? E aí quando eu recebo a mensagem dessa mãe falando, olha, ele passou para outro concurso, se você, né, quero sempre você na minha vida. E ela me manda mensagem de forma frequente, contando, né, as vitórias desse filho, enfim. Então é isso, gente, eu acho que enquanto mãe também, né, enquanto mulher preta, eu acho que essa contribuição não tem preço, assim, não tem valor, né? Mas esse protagonismo que você trouxe aqui, num primeiro momento, né, de uma maneira mais delicada por conta da misoginia, do racismo, e agora você traz de uma maneira mais bela, né, com mais beleza, com mais leveza também, e traz muita responsabilidade. E aí você é uma mulher preta de 1,80 m, né, que se mostra, que vai e fala, que faz... Mas a apropriação cultural, como que você enxerga que isso impacta a sua vida, o seu conteúdo e outros influenciadores? É porque eu sempre acho que a gente poderia estar mais longe, né? Eu sempre acho que a gente merece mais, eu sempre acho que a gente poderia alcançar outros lugares, né? Então, essa corrida, né, que eu falei agora, que se eles correm 100, a gente corre 300, ela é cansativa, né? Ela é cansativa mentalmente, né? Então, por isso... né, eu sempre reforço essa questão, né, do autocuidado, essa questão da gente realmente buscar a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, porque alguma coisa tem que nos segurar, né? Eu acho que a gente tá chegando lá, né? Eu acho que já temos muitos influenciadores aí num lugar de muito bom alcance, né? Influenciadores, artistas, cantores, né? Várias pessoas pretas aí que estão com um protagonismo muito bom. Só que é isso, né, gente? A gente sabe que a cor da nossa pele, ela influencia sempre, né? Então, uma das coisas que eu já tive algumas crises, assim, né? Algumas baixas, foi pensar da seguinte forma, né? Não importa o que eu faça, não importa onde eu esteja, eu sempre vou ser uma pessoa preta. Sempre. Sempre. Não importa. Eu posso estar com a melhor roupa do planeta, no lugar mais caro do mundo, eu sempre vou ser uma pessoa preta. As pessoas sempre vão me ver como uma pessoa preta, né? E aí... contam várias coisas, né? Às vezes eu recebo mensagens que teoricamente seriam um elogio, mas que são mensagens racistas, né? Que é, nossa, como você fala bem. Sim, né? Se eu trabalho com comunicação automaticamente, né? A ideia é que eu me comunique de forma... Mas eu sinto isso às vezes como uma forma de espanto, né? Tipo, nossa... mulher preta, retinta... Isso, como você é bonita, ou você já foi em tal lugar. O que você estava fazendo lá? Né? As pessoas ainda fazem esse tipo de pergunta, né? Totalmente decolonizador, né? Totalmente racista. Então, eu acho que é isso, assim, são esses atravessamentos que acabam sendo cansativos, né? E algumas pessoas até desistem,
E eu também não tô aqui para julgar, né, com relação a essa desistência. Eu acho que cada pessoa sabe o seu limite e até onde ir, né? Mas eu acho que se a gente puder, né, e tiver esse apoio, né, e aí eu sempre falo sobre redes de apoio. A gente precisa se apoiar. A gente precisa se apoiar enquanto povo preto, a gente precisa se apoiar enquanto mulher preta, né? Cada vez que a gente faz uma roda de conversa com mulheres pretas, gente, é muita energia, muita lágrima, muito choro, é muita cura também, né? Porque eu acho que é um processo, o processo de cura ele é um processo longo, mas é um processo que ele precisa de iniciar de alguma forma, né? Então são pérolas, cápsulas ali que a gente vai deixando para essas mulheres e que elas vão realmente se acendendo, né? Se vendo, se enxergando, eu posso, né? E aí quando alguém me enxerga lá, né? Ah, aquela menina preta, retinta, a lua. Ela, caraca, eu também posso, né? Então eu acho que é isso, assim, a gente conseguir ir se entendendo, assim, isso sempre vai ter, gente, né? Foram aí quantos anos de escravidão, né? Então, assim, eles não vão nos aceitar de forma leve. Isso é um sonho. Eu acho que às vezes a gente fica sonhando, assim, é bom sonhar, né? Só que acho que a gente tem que sonhar, às vezes, também com o pé no chão, né? Isso vai acontecer, não vai ser fácil. Não tem como, gente. Adoraria dizer aqui, nossa, o caminho tá aberto, só venham. Bora todo mundo. Bora! Eu acho que os nossos pais já abriram muito do caminho pra gente. Eu acho que nós estamos abrindo muito do caminho pros nossos filhos, né? O meu filho já viajou 2 vezes de avião, ele tem 4 anos. Ah, né? eu vi que você postou, inclusive, que você foi pra casa da sua família, né? Falou dessa experiência. Ele já foi para outros estados também comigo. E eu fui viajar de avião, acho que talvez com 24, 25 anos. Minha mãe foi viajar de avião com 60 anos. Né? Meu tio mandou uma mensagem esses dias, com 70 e poucos anos, que viajou de avião pro Piauí. Falou, ai, se eu soubesse, eu tinha vindo antes. Então é sobre isso, gente. Eu acho que o caminho não é fácil, né? Mas a gente precisa continuar, assim, porque é isso, senão eles sempre vão roubar o nosso protagonismo, né? Acho que a ideia deles é essa, né? Inclusive. Então, você fez uma conexão entre esse protagonismo, né? A ancestralidade. E, ao mesmo tempo, você falou de desistência, porque muitos influenciadores, artistas, muitas pessoas pretas num local de protagonismo, chega um momento que elas elas acabam sucumbindo, né? Porque talvez a pressão seja mais forte, ou porque às vezes precisa da monetização, porque precisamos viver, precisamos pagar as contas, os boletos. Para situações como essa, qual seria a saída? Você já trouxe uma solução, que é o coletivo, que é se ajudar. E o que mais pode ser feito? Então, assim, hoje, né, gente, eu não sobrevivo só de rede social. Não tem como, né? Como eu falei, eu já tenho a minha agência, eu tenho projetos, eu escrevo também editais, né? Principalmente editais para pessoas pretas, editais de cultura, escrevo editais para artistas pretos, né? Que eu falo que é sempre uma realização de sonho, né? Escrever um edital para um artista preto, porque é isso, a pessoa quer viver da música dela, né? Então, caraca, que maneiro quando a gente consegue passar nesse edital, né? E às vezes a gente passa, tá? Estudamos para isso. Isso, e várias vezes a gente passa. Então, eu acho que é sempre essa questão de a gente procurar ajuda mesmo, sabe? Tá mais em conjunto, tá mais em coletivo, né? Obviamente, gente, né? Quem não gostaria de viver do seu propósito, quem não gostaria de viver do seu sonho, né? Quem não gostaria de viver de somente uma profissão, né? E aí a gente olha, em sua maioria, as pessoas brancas vivendo disso, né? E a gente fala, por que a gente não consegue? Eu acho que já tem pessoas pretas conseguindo, né? Só que é isso, é um caminho, gente. É um caminho árduo, né? E aí a gente vai indo devagar, vai indo com apoio, vai indo se cuidando, né? Vai indo se apoiando, vai às vezes tentando fazer outras coisas para além disso, né? Hoje a gente já tem várias pessoas, inclusive pretas, né? Que fazem esse gerenciamento da sua carreira, né? E aí elas conseguem te ajudar, às vezes, a ver aonde você pode monetizar que você não tinha pensado. Né? Isso é uma coisa que, às vezes, a gente não é uma concorrência. Não, você tá falando de você mesmo, né? Então, assim, hoje a gente faz várias coisas, né? Então, assim, hoje eu tenho agência, hoje eu tenho meu projeto, hoje eu escrevo edital, hoje eu crio conteúdo, tá. Vamos lá. Eu tô monetizando tudo isso? Eu já pensei sobre isso? Eu tô monetizando tudo isso? Porque é isso, gente, às vezes não precisa vir tudo do mesmo lugar, né? Às vezes você pode, eu monetizo um pouco de projeto, quando eu vendo uma roda de conversa, quando eu vendo meu projeto, quando eu apresento meu projeto numa emenda parlamentar, quando eu escrevo meu projeto num edital,
né? Eu ganho dinheiro com a minha agência quando eu pego um cliente, né? E aí faço a rede social desse cliente. Eu ganho dinheiro com a minha criação de conteúdo quando vem uma publicidade para mim, né? Quando alguém me enxerga lá, alguma marca me enxerga e fala: olha, essa menina preta tem potencial, ela tá se comunicando bem. Vou botar um dinheirinho nela para ela divulgar minha marca, né? Eu ganho dinheiro quando eu divulgo a marca, às vezes, do empreendedor pequeno também, né? Uma loja de roupa, alguma coisa assim, né? Às vezes a gente faz uma parceria. Então é isso, gente. Eu acho que é a gente realmente começar a enxergar, né, aonde mais a gente pode monetizar com o nosso trabalho. Porque às vezes dá uma sensação de distância, né? Parece que tá tão distante, né? Você pensa... Um exemplo, né? Vamos falar aí do Red Pill. Ele tá lá vendendo o curso dele, né? Eu não posso vender o meu curso também? Eu não posso vender o meu e-book também? O que eu faço de bom que eu posso vender? Né? E como é que eu faço isso? Então é isso, assim, através da agência a gente também faz esse trabalho, às vezes de ajudar as pessoas a enxergar ali o seu potencial, né? Dentro da internet ou dentro do que ela faz, né? Dentro do trabalho que ela faz. Como que ela pode vender esse trabalho? Porque é isso, gente, tudo hoje é vendido, né? Tudo é vendido de certa forma, né? Ou é uma troca, ou é uma parceria, ou é uma venda. E a gente precisa monetizar, né? Às vezes a gente não monetiza o nosso conhecimento, né? A gente vai distribuindo ele assim de forma gratuita. E aí as pessoas vão crescendo e a gente vai ficando, né? Distribuindo o nosso conhecimento ali de forma gratuita. Então eu acho que é uma troca, né? Eu acho que a gente pode distribuir sim o nosso conhecimento e o que a gente faz, mas a gente também pode ganhar por isso, né? A gente só precisa enxergar, né? Nos colocar nesse lugar. Cara, eu sou essa pessoa, assim. Chegou uma hora, assim, que eu penso muito sobre isso, né? Que é... Alguém me falou assim... Você precisa falar que você... Eu demorei pra dizer que eu sou criadora de conteúdo. Eu falei, cara, quem eu sou, né? Ah, não, eu faço uns vídeos na internet. Aí as pessoas começam a entrar em contato, aí você começa a entender, né? Tanto que lá no próprio Instagram tem, né, criador de conteúdo. Eu demorei pra botar ali. Porque eu botava qualquer coisa, menos aquilo ali, empreendedora, não sei o que, não sei o que. Até eu entender que realmente eu crio conteúdo, que as pessoas consomem, que as pessoas gostam do meu conteúdo, que as pessoas repetem as frases que eu falo, né? Então eu acho que a autoconfiança, talvez ela ajude muito a gente nesse processo, sabe? De como se encaixar, de como talvez sobreviver desses atravessamentos que vão acontecendo aí, né? Esses atravessamentos, justamente isso é uma palavra que eu percebi que você, não só você, que nós usamos bastante, né? Ela representa justamente essa pluralidade de situações, de coisas que no dia a dia nós vivemos, vivenciamos ou acompanhamos, né, através de alguém. E esse protagonismo preto, ele pode ser entendido também como uma reparação histórica? Ah, certamente, gente. Ainda mais quando a gente está falando de apropriação cultural. Obviamente, né? Quando eu falo aqui pra vocês, né? Ah, é muito bom ter esse protagonismo, é sobre isso, né? Quanto tempo a gente já diminuiu pra caber? Eu acho que a gente já diminuiu muito pra caber. Todos nós, gente. Eu não conheço nenhuma pessoa preta que não tenha se diminuído pra caber, né? E algumas vezes a gente ainda tem que se diminuir pra caber, né? Para conseguir alcançar os nossos objetivos. Então é sobre isso. Eu acho que a gente realmente precisa também celebrar esse protagonismo, né? Quando a gente vê um irmão preto fazendo um programa, tendo um podcast, né? Quando a gente vê um irmão preto lançando uma música, quando a gente vê, né, um irmão preto vivendo do que ele quer, quando a gente vê um irmão preto empreendedor, né, tendo lá o seu negócio, vivendo do seu negócio, empregando outras pessoas pretas, né? E aí às vezes a gente é questionado, mas só emprega pessoas pretas? Sim, só emprega pessoas pretas. E tá tudo bem, gente. Né? Isso é totalmente reparação histórica, né? Acho que a gente não precisa explicar mais, né? Acho que às vezes a gente fica dando explicação. A gente explica muito. A gente só precisa fazer, né? Por que você tá aí? Porque eu tô aqui, né? Porque eu cheguei aqui, porque alguém me enxergou, né? Eu acho que às vezes empresas de fora e pessoas de fora enxergam a gente também de uma outra forma, que aqui no Brasil às vezes a gente não é enxergado, né? Eu acho que primeiro tinha aquela coisa, né? Que quando vinham a gente lá fora, né, viam a gente como corpos, né, principalmente nós, mulheres pretas, né, um corpo preto, né, corpo da sedução, né, um corpo sexy, mas acho que isso tem mudado bastante, assim, né, então a gente vê, assim, essa busca, né, às vezes pela nossa cultura, pagando, né, gente, porque é isso, a nossa cultura é o nosso trabalho. Quando você dança no carnaval, você tá trabalhando, né? Quando você faz um podcast, você tá trabalhando. Quando você tá criando conteúdo, você tá trabalhando.
Então, você precisa ser monetizado por isso, né? E aí a gente precisa entender primeiro que o nosso lugar é esse, que a gente pode estar aqui, que a gente tá fazendo uma ocupação, que a gente tá fazendo uma reparação histórica. Na verdade, que esse lugar, dependendo do lugar, ele já era nosso, né? Alguém pegou. Alguém foi lá e tomou, né? A gente só tá fazendo uma retomada. A gente só tá voltando pro lugar que talvez a gente nunca deveria ter saído. Né? A gente está retomando esse lugar. Por que a gente saiu desse lugar? Né? Porque alguém pegou. E aí eu volto com aquela frase que eu falei, né? Eles amam a nossa cultura, só não gostam da gente. E aí cada vez mais eles vão se apropriando, né? Se apropriando. E a gente precisa fazer sim, gente, essa reparação histórica. E ela é de forma diária. Inclusive aceitar, porque às vezes a gente fica pensando assim, ah, mas eu vou aceitar isso? Sim, gente, eu vou aceitar. Vou aceitar. Ah, mas a pessoa tá te pagando? Sim, tá me pagando e eu estou trabalhando, gente. Ah, mas ela é branco. Trabalhando. Eu tô trabalhando. A gente precisa trabalhar, né? Ah, que sonho seria somente trabalhar pros nossos, né? Talvez seria, mas eu também não acho que seja só isso, sabe? Eu acho que a gente também vive em sociedade, né? Então são várias coisas assim que a gente vai entendendo aonde cabe para cada um também, gente. Porque cada um tem um. Vamos lá voltar a usar atravessamentos. As suas necessidades, realidades. Cada um tem suas dores, realidades, atravessamentos. Cada um sabe onde aperta o seu sapato. Que também se criou hoje uma coisa que todo mundo tem que fazer tudo, né? Ah, fulaninho falou lá, né? Um criador de conteúdo falou, e aí você tem que, sinceramente, caber naquela caixinha. Não, né? Você sabe as suas dores, o que te atravessa, o que dá pra você, né? E até onde você pode ir, né? Tem como fazer uso da cultura, né? Consumir a cultura preta de maneira responsável? Eu acho que tem, né, gente? Eu acho que tem a partir do momento em que a gente valoriza, né? Eu acho que a primeira responsabilidade é a gente realmente entender que aquela cultura é um trabalho, né? E que aquela cultura ela precisa ser paga para ser consumida. A gente ainda tem algumas falhas, né? Que é que tudo que é preto precisa ser de graça, precisa ser doado, né? E não, né? Acho que o respeito e a forma consciente é a gente entender que a gente precisa pagar por aquilo, né? A gente precisa pagar para consumir aquela cultura. Né? Quando a gente fala de filmes brasileiros, né? Quantos filmes brasileiros tem aí maravilhosos, ganhando prêmios, né? Sendo premiados. Mas a gente realmente quer pagar para assistir esse filme? A gente está preparado para isso, para pagar pela nossa cultura, né? A gente tem muito... Tem até um autor que ele fala sobre a síndrome de vira-lata, né? Que é a gente valorizar tudo que é do outro e não valorizar o que é nosso. Principalmente de fora. Então, quando a gente fala em consciência, quando você faz essa pergunta sobre consciência, eu acho que é a primeira a gente entender, né? Que isso é um trabalho, que isso é nosso e que isso tem a mesma importância, validade, né? Do que algo que vem de fora, algo que não é produzido por nós, né? Esse protagonismo preto, né, que você exala, né, onde você chega, eu acho isso o máximo. Inclusive a passagem, né? Hoje eu tava escolhendo uma roupa, aí eu tinha pegado um vestido, que eu sou mais discreta, né? E aí eu tinha escolhido uma roupa para poder vir, eu falei, não, é a Ludia. Peraí, deixa eu colocar só uma corzinha aqui. Essa roupa não combina com ela. Só uma corzinha aqui, um brinquinho que chama mais a atenção. Esse protagonismo preto, ele é inspirador, né? Da maneira como você também tá colocando, né? Que tem relatos que mostram para você isso do seu trabalho, a gente sabe que tem de outras pessoas também, mas ele também coloca num lugar de solitude? Ah, certamente, certamente. Por quê, né? Porque talvez você não esteja sendo... E aí você fica no limbo, né? Eu fico brincando que você fica no limbo, né? Porque você não tá tão gigante ao ponto, né, de às vezes estar com as pessoas que já estão, né, muito maiores que você. E você talvez não esteja naquele lugar que você estava antes. E aí você não consegue se conectar, né, com a sua comunidade, com as pessoas que você conversava antes, né, com aquele seu amigo que você tomava cerveja na esquina, um exemplo, né? E às vezes isso não é nem de mim, tá? Eu noto que comigo, assim, isso realmente não acontece. Até porque eu não dou nem chance pra eles, né? De me excluir. Não dou chance. Eles não são malucos. Mas eu vejo que isso acontece com muitas pessoas, né? Então a pessoa não consegue nem sentar na mesa do bar pra conversar com os amigos, sei lá, de infância e afins. Mas ela também não consegue estar lá no Copacabana Palace com aquelas pessoas que já atingiram talvez um nível maior, né? Então realmente você acaba ficando sozinha.
né? E por isso que tem essa questão, né? De a importância do coletivo, né? Porque eu acho que o coletivo, ele traz isso, assim, né? E eu acho que a vida também, gente, ela vai mudando, né? Você vai fazendo novas conexões, novas amizades, novas pessoas, né? Regressar da onde a gente veio é sempre importante, né? Eu passei, no final do ano passado, eu passei 20 dias na minha cidade, né? Eu sou de Porto Alegre. Foi ótimo, é sobre isso, né? É óbvio, sempre tem aquela zoeira, né? Ah, chegou a fulana, não sei o que, não sei o que. Eu falei, é isso mesmo, gente. Aproveitem pra falar comigo agora. Então é isso, eu levo tudo assim. Eu tento levar as coisas de uma forma mais leve, né? E fazer com que as pessoas entendam também, gente, que eu sou a mesma pessoa, né? Eu só tô ascendendo, na verdade, né? E quando você acende, você também traz outras pessoas, né? Que isso é uma coisa que a gente precisa olhar, né? Precisa olhar ali pra trás quem ficou, né? Quem é que eu posso ajudar? Porque é isso, gente. É um apoio também, né? Pra mim chegar num lugar onde eu estou hoje, né? Que ainda falta um caminho longo, mas eu já tô, né? Bem longe do início. Eu tive alguém que me ajudou. Tive pessoas, né? Que me chamam pra um podcast, né? Eu tenho a pessoa que me chama pra um evento. Eu tenho a pessoa que me chama pra fazer parte de uma agência, né? Eu tenho a pessoa que reconhece a minha potência, né? Eu tenho aquele amigo que fala, amiga, bora, sacode, vamos lá, né? Então eu acho que é isso, a gente tá fazendo isso com os nossos que ainda estão começando, né? Se a gente tá ajudando os mais novos, assim, eu fico muito feliz sempre quando eu vejo alguém mais novo, né, que vem falar comigo, né? Sempre vem uma menina linda, eu queria ser modelo. Eu falei, tá faltando o quê? Porque assim, já tem toda a estética, né? Tá faltando o quê? Né? Então, o que você acha que eu faço? Tem um curso tal. Então, quer dizer, eu sei desse curso porque alguém me falou em algum momento. Alguém chegou pra mim e falou, tem um curso assim, lá, pra você conseguir uma publi com um valor maior, você precisa ter DRT. As pessoas não sabem disso, essas informações elas não chegam pra gente, né? Principalmente pra nós, mulheres pretas, né? Então, acho que quando a gente leva essa informação, esse conhecimento, a gente tá usando isso também como responsabilidade, né? Não, e é por isso empoderação, porque é levar a informação, é levar o conhecimento, é ter essa troca, né? Aproveitar aí pra poder fazer. Não, e justamente que as pessoas possam assistir mais, né? Podcasts como este, né? Porque é isso, gente, a informação tá aí, né? A informação tá na gente, a gente tá passando a informação e às vezes a gente não tá escutando, né? Eu vou escutar aquela minha irmã preta ali. Escuta, sabe? Sempre tem uma informação, até porque aquela pessoa... A gente, enquanto mulher preta, passa por situações muito similares, gente. Né? Acho que só muda ali um detalhe ou outro, né? Porque as nossas histórias, elas são muito similares, né? Histórias familiares, histórias de relacionamentos, histórias de trabalho. Então, a gente tá nesse lugar, todas nós, né? Então, quando a gente escuta outra mulher preta falando, a informação tá ali, né? E a gente vai absorver, né? O que é bom pra gente, o que não é. Faz sentido. O que faz sentido, o que não é. Mas a gente precisa, acho que, dar um protagonismo pra gente mesmo. E às vezes a gente acha que aquilo que tá acontecendo é só com a gente, né? Eu que tô passando por isso, porque é comigo. E não, quando você se abre, que você vai pro coletivo, que você tem a troca com outras pessoas, né? Você descobre isso, que muitos desses atravessamentos, eles... passam por todos, né? Por todas nós, mulheres pretas, por boa parte de nós, mulheres pretas. E, gente, pedir ajuda, né? Eu acho que nós, mulheres pretas, a gente também vem nesse lugar de não pedir ajuda. Né? Parece que quando a gente tá pedindo ajuda, a gente tá se diminuindo. Tá sendo fraca. Né? É isso, porque a gente sempre foi cuidadora, né? A mulher preta, ela foi criada pra ser cuidadora. A gente precisa cuidar do outro, mas quem cuida da gente? Né? Mas pra ser cuidada, você também precisa se deixar ser cuidada. Né? E a gente tá se colocando nesse lugar de deixar ser cuidado, de pedir ajuda, de falar, amiga, olha só, tô precisando de uma ajuda aqui, você consegue? Né? Então hoje eu já faço esse caminho, assim, né? De realmente pedir ajuda. Eu vejo as minhas amigas, né? Amiga, eu tenho um projeto aqui, você pode dar uma mão? Você pode divulgar aí pra mim? Gente, eu vou divulgar com todo prazer. Que é isso, porque eu também já fui divulgada por alguém, né? Alguém também já falou da minha agência, né? Falar das pessoas em silêncio também é importante, né? Você, amiga, tô precisando comprar uma calça. Compra da marca tal. Tô precisando ver um conteúdo de cabelo. Você já assistiu a fulana? Né? Então, indicar, né? Falar, eu fico muito feliz quando alguém fala assim, recebi uma indicação sua. Eu falo, meu Deus. Ontem mesmo, amigo. Que alegria. Te indiquei, vai entrar uma menina aí pra você que eu te indiquei pra escrever um projeto pra ela. Eu falei, adoro. Aí no final ele falou, dá seu preço. Eu falei, claro. Amo. Então é sobre isso, sabe? É sobre a gente se indicar, sobre a gente se acolher, sabe? Sempre sobre a gente olhar pra gente, pro outro com mais carinho, sobre a gente se permitir,
né? Vamos permitir pedir ajuda? A gente não tá bem o tempo todo, não tem como, né? Não tem como. E aí, às vezes, a gente fica ali naquela solidão, né? Passando aquele perrengue sozinho. Aí, quando tu vai ver, a tua amiga também tá no perrengue. E às vezes você tem a solução pra ela, ou ela tem algo que você precisa que pode contribuir, uma troca. É isso, gente. Ninguém vai saber que você tá precisando trabalhar se você não falar, né? Como é que alguém vai saber? A gente tá vivendo, né, em mundos distantes. Embora a internet conecte, a gente tá vivendo em mundos distantes. Eu não sei o que tá acontecendo na tua vida pessoal, né? E às vezes eu tenho um trabalho, que eu tô precisando de alguém, que tem alguém que tá precisando de alguém. Eu não poderia te indicar, mas pra isso eu preciso saber, né? E você falou? Então eu acho que às vezes a gente fica segurando ali, né? Fica naquela posturada, eu falo posturada e calma. Fica naquela postura ali, e aí o teu mundo tá desabando, né? Gente, vamos pedir ajuda, sabe? Eu já consegui muita coisa na vida pedindo ajuda. Muita coisa na vida. E eu sou a pessoa que eu peço ajuda mesmo, gente. E ajuda? É isso, é uma troca, né? A vida sempre é troca. Porque às vezes, assim, um exemplo, né? Ah, eu ajudei fulano. Talvez não seja essa pessoa que vai me trazer esse retorno. Mas o retorno vem através de outra pessoa. Mas para isso eu preciso dizer também, né? Então são trocas, assim, acho que a gente precisa criar mais essa corrente, sabe? Essa atmosfera, pensar, né? Realmente se articular, realmente falar. Gente, tudo é articulação, né? Tudo é networking, tudo é, te vi em tal evento, te vi em tal lugar, lembrei de você. Tô precisando de uma jornalista. Quem é que eu lembrei? Né? Então, eu acho que são coisas assim que você vai pensando, né? Hoje, um exemplo, quando a gente passa por um edital, eu sempre coloco pessoas na equipe, pessoas que já me ajudaram de alguma forma, né? Pessoas que estão na minha vida de alguma forma, pessoas que já estiveram na minha vida, né? E aí a gente vai se ajudando, assim como eu também sou colocado em outros lugares, né? Então não necessariamente seja dessa pessoa, mas alguém também me coloca naquele lugar, né? Eu cheguei aqui através de outra pessoa, não é? Você me conheceu através de outra pessoa. E aí a gente vai fazendo esse movimento, né? De ajuda, de reparação, de apoio, né? E aí a gente consegue minimizar, superar a questão da apropriação cultural? Ai, gente, eu acho que ficaria com a frase de talvez minimizar. Porque acho que solucionar, acho que vai demorar um pouquinho. Se acontecer, né? Se acontecer. Também gosto de ser realista, né? Mas eu acho que se a gente continuar também se posicionando, né? Embora se posicionar seja difícil, né? Porque estão sempre fazendo ofertas enormes para que a gente não se posicione, né? A ideia deles, eles nunca gostam quando a gente se posiciona. Ofertas enormes? Eles sempre fazem ofertas, né? Para que a gente não se posicione, para que a gente venda o que é nosso, né? Então, assim, vamos supor, você consegue ter visibilidade de alguma coisa no seu programa. Alguém vem e compra seu programa. Quem é que compra seu programa? Uma empresa branca. Porque quem... Gente, querendo ou não, o capital ainda está com eles. A maioria do capital está com as pessoas brancas, né? E não tem como a gente romantizar isso. Né? Então, quando a gente vê algumas coisas pretas em ascensão, quem é que está por trás? Uma pessoa branca. Né? Quando a gente vê a grandeza do maior espetáculo da Terra, vamos voltar aí para o carnaval, quem é que está por trás? Pessoas brancas. Eles que estão colocando dinheiro. Quando a gente vê o camarote repleto de pessoas brancas, quem é que está colocando dinheiro? São eles. Então, a apropriação cultural, ela vem também a partir do momento em que a gente vende as nossas coisas, né? Por necessidade, gente. Vai dizer, não vende. Né? Você às vezes só tem esse caminho, né? Você só tem esse caminho. E talvez esteja na hora também de pessoas pretas que já conseguiram um patamar maior olhar para essas empresas menores, para essas empresas pretas, né? Onde eu vou investir meu dinheiro? Porque a gente sabe que tudo é investimento, né? Dinheiro traz mais dinheiro. Então, assim, aonde que eu vou investir meu dinheiro? Eu preciso também investir meu dinheiro nos meus, né? A gente fala muito em black money, né? Em essas coisas aí que estão vindo, estão crescendo, e eu acho muito maneiro, assim, mas a gente precisa investir um pouquinho mais na gente, sabe? Acreditar no nosso irmão que tá ali, que tá começando, né? Botar o nosso dinheiro ali. Eu acho que tudo isso faz com que a gente tenha menos apropriação, né? Você já notou que toda empresa branca é familiar? Toda empresa branca é familiar, gente. As maiores empresas, principalmente. Quando que esse dinheiro vai vir pra gente? Nunca. Nunca. Então a gente precisa também olhar pra isso, né? Embora seja muito difícil pra gente ter uma empresa familiar, eu acho que quando a gente apoia o outro, né? Ou quando a gente tem um pouquinho mais de uma ascensão financeira e a gente consegue investir o nosso dinheiro no outro irmão preto, eu acho que é sobre isso. Fica entre a gente, pelo menos, né?
Fica entre a gente. Né? Quando a gente olha aí o Tardezinha. Que é incrível, uma potência. É isso. E ele é feito por pessoas pretas, né? Agora, quando a gente fala do Afropunk, né? Porque eu fiz um post sobre isso. Esse eu não vi. Compartilha. Quem gerencia a empresa que gerencia o Afropunk é branca. O evento grandioso. Um evento preto, né? Que já é feito em Salvador. Que agora parece que tá indo para São Paulo. Tá para vir pro Rio, ou teve no Rio esse ano. É um evento gerenciado por uma pessoa branca. Então a gente está encerrando praticamente o nosso papo com um exemplo. Com esta bomba! Com esse exemplo forte e ao mesmo tempo triste também de apropriação cultural, mas com uma conversa aqui bem potente de maneiras que isso pode ser amenizado, né? Que isso pode mudar, que a gente precisa olhar. Pra mudar, a gente precisa olhar pra isso. Se a gente não olhar, se a gente não souber essa informação, não vai mudar, vai continuar. Né? Tanto que quando eu fiz esse post, todo mundo, meu Deus, é isso, né? Citei o nome da pessoa. E não é nada contra, não é nada pessoal contra essa pessoa, né? Eu não conheço, inclusive é uma mulher. Eu não conheço essa mulher. Não é sobre isso. Obviamente que ela gera emprego para várias pessoas pretas, né? Inclusive eu fui questionada, mas o vendedor de água ganha dinheiro, gente. O mínimo, né? Que o vendedor de água ganha dinheiro. Mas eu quero alguém preto gerenciando, eu quero alguém preto lá em cima. A gente sempre tem que vender água. A gente sempre tem que vender água. Eu não posso ser o distribuidor da água. Né? Então eu acho que eu também queria encerrar com essa pergunta, né? Eu sempre tenho que vender água, eu não posso ser o distribuidor da água. Também quero estar lá na gerência, sabe? Eu também quero alguém como dono. Tem alguém preto dono? Porque, gente, o Afropunk é totalmente a cultura preta, né? Pessoas pretas, vestidas, né? Com toda a nossa cultura, né? No Afropunk a nossa cultura tá na música, tá na vestimenta, tá no espaço, tá no lugar aonde é realizado, que é em Salvador, né? Que é o espaço principal desse evento. E é gerenciado por uma pessoa branca, quem tá ganhando dinheiro maior em cima disso? É eles, gente. A gente ganha também? Ganha. Mas a gente tem noção de que eles ganham muito mais que a gente, né? Quando a gente fala de carnaval, né? Quando a gente fala com as pessoas que dançam no carnaval, algumas pessoas ganham, que eu acho muito pouco, né? Poucas pessoas ganham dinheiro do carnaval, mas tem gente que ganha muito mais dinheiro. Então a gente precisa entender por que essas pessoas estão ganhando muito mais dinheiro em cima da gente, em cima da nossa cultura, em cima da nossa música, em cima dos nossos objetos, em cima dos nossos corpos, em cima da nossa história, né? Quantos escritores brancos a gente tem na nossa história preta, gente? Quantos filmes, né? Eu participei do filme A Revolta dos Malês, na época eu tava grávida, e aí eu fiz a barriga. E quanto tempo demorou pra sair esse filme, gente? Meu filho tem 4 anos, o filme saiu ano passado. Eu estava grávida, né? Então foram 3 anos. Sabe por que não saiu o filme? Porque é um filme preto, feito pelo Pitanga, e porque não tinha investimento. Filme preto, potente. Muito, muito. Né? Então é isso, a gente precisa olhar mais para isso, observar isso, sabe? Observar os pequenos detalhes, entender onde é que o dinheiro tá girando. Eu acho que isso ajuda muito a amenizar esse protagonismo, sabe? Ajuda a tirar essa apropriação ali, né? Eu acho que quando a gente consegue entender de onde é que tá vindo o dinheiro, quem é que tá com o dinheiro, por que a gente não está... Quando a gente questiona, a gente precisa se questionar, gente. A gente vai levando, deixando. Por que ele tá ganhando em cima de mim? Quanto que ele tá ganhando em cima de mim? Né? No 20 de novembro, me chamaram para entrar no Maracanã com uma bandeira, um desses negócios de futebol aí, desses clubes de futebol, que eu não vou citar nomes, uma federação muito grande, me chamou para carregar a bandeira do antirracismo, no dia 20 de novembro, no Maracanã, para abrir o jogo, né? Era final, Flamengo e alguma coisa. Falei, nossa, que legal, né? Que lindo. E o cachê? Não tem. Falei, então também não vou. Talvez hoje eu possa me colocar nesse lugar de dizer eu não vou. Posso, eu sei que nem todo mundo pode, né? Porque a gente também busca visibilidade, tem outras coisas, né? Mas a gente precisa questionar, a gente tá falando do 20 de novembro, gente. Aí eles vão botar uma mulher preta, que era cheia de exigência. Você precisa ser bonita, você precisa ser alta, você precisa se comunicar bem, você precisa ter uma visibilidade nas redes sociais para carregar a faixa da federação. Mas não tem cachê.
Então você vem por conta própria, você vai investir seu tempo, você vai, seu conhecimento, seu corpo ali. E aí eu disse pra pessoa, pra essa pessoa que você tá procurando, tem um investimento aqui, né? Essa pessoa que você tá procurando aí, ela tem um investimento, né? Esse corpo aqui tem um investimento. Tô falando de investimento estético e nem cirúrgico, não é isso. Tô falando de investimento realmente de conhecimento, investimento de tempo, né? Pra ter uma criação de conteúdo, investimento de uma roupa, investimento de cabelo, investimento de vários outros investimentos, né? A gente tem. Pra sair de casa, a gente já tá investindo, a gente já tá se vendendo. Aí você tá me convidando pra ir no jogo, que você tem que chegar horas antes, né? Tem que não sei o que, blá, 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 blá. Ah, não, mas é que depois você vai ter acesso ao camarote. Eu quero, preciso. E aí, às vezes eu brinco, né? Eu falei, de novo? Não, obrigada. Mais um, ai. Já tô cansado, às vezes me cansa esse negócio de camarote. Eu falo, cara, não, sabe? Não pode fazer isso, a gente precisa se posicionar. Eu sei que às vezes não dá, mas assim, se der, se sobrar um tempo, se sobrar um espacinho, se aquela coisa talvez não seja tão importante, porque você vai gastar do seu bolso, né? Pra estar lá fazendo graça pra eles. Que tem muito dinheiro, gente. Muito dinheiro, não é pouco dinheiro, né? Você tem que fazer isso pra um amigo seu que tá crescendo, que tá começando. Eu acho que aí vale a pena. Mas se não é isso, eles vão estar sempre se apropriando da gente, né? No 20 de novembro. A data tão emblemática, tão importante. E é com essa reflexão que eu vou encerrar o nosso papo de hoje. Quero te agradecer muito, muito por essa troca, por essa visão que você tem, assim, por esse todo protagonismo, né? Todo esse protagonismo preto que você tem. Muito, muito, muito obrigada mesmo, Lu. É isso, gente. Muito obrigada, né? Que nem mais uma vez, obrigado, que a gente possa estar juntas outras vezes, que a gente possa estar fazendo outros projetos, né? Que a gente possa estar fazendo as nossas coisinhas e que essas coisas virem gigantes, né? Porque eu acho que é nesse lugar que a gente precisa estar, né? A gente precisa acreditar na gente, primeiro entender, né? Assim, guria, deixar esse recado. Primeiro a gente precisa entender quem a gente é. E esse entender quem a gente é, ele vem do autoconhecimento. Isso é uma coisa diária, gente. Não é um curso, né? O autoconhecimento não é um curso que você faz hoje e termina amanhã. É uma coisa diária, né? A vida, ela é equilíbrio. Então, todos os dias você vai estar ali, né? Se equilibrando seus pratinhos, né? Entendendo o que dá pra fazer. Vai ter hora que vai cair todos os pratos mesmo. Porque eu acho que isso faz parte da vida, né? Mas a gente precisa continuar, a gente precisa se apoiar. Que a gente possa estar aí se apoiando, né? Pra que talvez eles não peguem as nossas coisas, né? Chega, né? Acho que já pegou bastante, né? Pegou bastante. Já pegou bastante, né? E que a gente possa seguir e continuar, gente. Esse é o meu recado. Tá joia, Lu. Obrigada. Muito Eu obrigada mesmo. E assim encerramos o Empoderação. E a palavra aqui, ó, a frase é autoconhecimento. Não é isso? Autoconhecimento é força, autoconhecimento é poder. E assim você vai conseguir avançar muito mais. E conta com a gente. Vamos juntas? Bora, vamos lá. Tanta força, né? Vamos juntas. Obrigada, Lu. Obrigada, lindona. Até a próxima. Até.